O livro do Apocalipse, interpretado e descodificado. Hoje vamos falar sobre o livro de Apocalipse descodificado. Como entender e interpretar o livro de Apocalipse? Portanto, é a pergunta que fica: como entender e interpretar o livro de Apocalipse? Glória seja dada a Deus. Meus amados irmãos, o livro do Apocalipse é o último livro da Bíblia. É o último livro que foi escrito. Este livro foi escrito por João quando ele estava exilado na ilha de Patmos. Deus revelou para ele um livro de Apocalipse. Glória a Deus. E o livro de Apocalipse, irmãos, ele é um livro que se divide em duas metades. Tu já vais entender este mistério. Muitos dizem que o livro de Apocalipse é um livro muito difícil de entender. Outros dizem que ele não está em ordem cronológica, mas já vais ver que o livro de Apocalipse é um livro que ele não é difícil de entender e ele está em ordem cronológica. O livro de Apocalipse, embora contenha alguns parênteses explicativos, ele se encontra escrito em ordem cronológica e os eventos dos selos, das trombetas e das taças da ira de Deus se encontram em ordem sequencial. Mas se o lermos inteiro seguido, sem o dividir, não entenderemos devidamente a sua sequência cronológica. E por isso devemos dividi-lo em duas partes, ou seja, em duas metades. A primeira parte do livro do Apocalipse, do capítulo 1 ao 11, está em ordem cronológica. E a segunda parte do livro do Apocalipse, do 12 ao 22, está em ordem cronológica. Portanto, o que tu deves fazer, tu que te encontras em casa, deves ler o livro do Apocalipse da seguinte forma: divides em dois. Primeiro lês do capítulo 1 ao capítulo 11º, do 1 ao 11. E está em ordem cronológica. E quando acabares essa leitura, vais para o capítulo 12 e lês do 12 ao 22, que está em ordem cronológica. Só assim tu vais conseguir entender. Porque no final do capítulo 11, conforme a gente vai ver, conforme nós vamos verificar, no final do capítulo 11 é o final da 70ª semana de Daniel. Portanto, um tempo futuro. Mas no início do capítulo 12 fala do século I. Uma mulher que está grávida e que dá à luz o seu filho varão, que há de reger as nações com vara de ferro, ou seja, a Jesus. Então, aí volta para o século I, anda para trás. Por isso é que tu não podes ler do 1 ao 22 e achares que está tudo em ordem cronológica. Está em ordem cronológica dividindo assim, desta forma. Mas se leres do 1 ao 22 vais fazer confusão, vais dar um nó na tua cabeça. Aí vai ser complicado. Aí vai ser difícil de entender, mas desta forma vai ser simplificado. Portanto, o objetivo deste estudo, diria isto, será também um seminário. O objetivo deste seminário, deste estudo, isto é um seminário de escatologia. Estamos aqui a explicar escatologia. O objetivo é que tu saibas entender e interpretar o livro do Apocalipse. E que tires as duas ideias absurdas da tua cabeça, que o livro do Apocalipse é um livro muito difícil de entender. Já hoje é que não é, porque é uma revelação de Jesus Cristo para a Igreja, para os cristãos. Então, se é revelação, não é um mistério. Não é uma coisa encoberta, mas sim descoberta. E, em segundo lugar, tu deves saber que o livro do Apocalipse ele está em ordem cronológica. Quando eu falo que está em ordem cronológica, é as sequências dos selos, das trombetas e das taças. Se encontra em ordem cronológica. Portanto, a sequência dos selos, das trombetas e das taças, esta sequência se encontra em ordem cronológica. Nós já vimos que o Apocalipse se divide em duas partes. Glória a Deus. Do capítulo 1 ao capítulo 11 é uma parte. Do capítulo 12 ao 22 é outra parte. Glória a Deus. Aleluia. Depois já vamos ver as correspondências. Vamos agora para um resumo. Tu já sabes que
Ele se divide em duas metades de 11 capítulos cada. Do 1 ao 11 é a primeira metade, do 12 ao 24 é a segunda. Agora vamos aqui ler o resumo. Eu vou ler o resumo e tu vais ouvir em tua casa, porque a fé vem pelo ouvir e pelo ouvir pela palavra de Deus. Glória a Deus. O resumo dos eventos que se encontram na primeira parte do livro do Apocalipse. Então, Apocalipse, resumo dos eventos da primeira parte do livro do Apocalipse, do capítulo 1 ao capítulo 11. No capítulo 1, João é arrebatado em espírito na ilha de Patmos e vê Jesus glorificado no meio dos 7 castiçais de ouro e com 7 estrelas na sua mão. Portanto, isto é o que acontece no capítulo 1. João é arrebatado em espírito na ilha de Patmos, quando ele estava preso por causa do testemunho de Jesus Cristo, por causa do amor de Jesus Cristo, por causa da palavra do Senhor Jesus. Glória a Deus. Glória seja dada a Deus. Glória a Deus. Ele é arrebatado em espírito. No capítulo 1, vou repetir, João é arrebatado em espírito na ilha de Patmos e vê Jesus glorificado andando no meio dos 7 castiçais de ouro e com 7 estrelas nas suas mãos. E ele revela o mistério dos 7 castiçais de ouro. Os 7 castiçais de ouro são 7 igrejas que estão na Ásia. Ou seja, essas igrejas eram igrejas literais que existiam na Ásia Menor, na Ásia Menor, uma província do Império Romano, no século I. Existiam todas ao mesmo tempo. Portanto, essa teoria que essas 7 igrejas são 7 eras da igreja, ou 7 dispensações da igreja, é completamente falsa e herética. Portanto, as 7 igrejas eram 7 igrejas que existiram ao mesmo tempo e já não existem mais. Portanto, havia mensagens históricas para essas 7 igrejas e também havia mensagens futurísticas, mensagens proféticas para a igreja dos últimos dias, que vai ter essas 7 características. Ou seja, vai haver 7 tipos de cristãos, 7 tipos de pastores, 7 tipos de congregações nos últimos dias. Glória a Deus. Mas, ao mesmo tempo, vai haver cristãos. Por isso é que essas mensagens, por isso é que tem promessas para a vinda de Jesus. Então, quando Jesus vier, haverá 7 tipos de pastores, 7 tipos de cristãos e 7 tipos de igrejas. Todas ao mesmo tempo. Não é vem uma e depois acaba a outra, porque estas 7 igrejas existiram no século I. Portanto, eram 7 mensagens literais e é a lei do duplo cumprimento profético. Tinha um cumprimento inicial e tinha um imediato e tinha um cumprimento mediato, futurístico, longínquo, glória a Deus. E pleno, aleluia, glória a Deus. Então, já sabemos aqui que João é arrebatado em espírito na ilha de Patmos, vê Jesus em sua glória, glorificado, no meio de 7 castiçais de ouro e com 7 estrelas nas suas mãos. E ele diz, eu vou-te revelar o mistério dos 7 castiçais de ouro e das 7 igrejas. Então, os 7 castiçais de ouro eram... e das 7 estrelas. O mistério dos 7 castiçais de ouro é que eram 7 igrejas. São as 7 igrejas que estão na Ásia, estão ao mesmo tempo. E as 7 estrelas que estão na minha mão são os 7 mensageiros. Esta palavra mensageiro vem do grego angelos, que quer dizer, aleluia, literalmente mensageiro. Aleluia, porque na nossa tradução está aos 7 anjos. Esses anjos aí literalmente são mensageiros. Mensageiros terrestres, não celestes, mas os líderes dessas igrejas. Eram 7 mensagens para os líderes, para os pastores presidentes dessas igrejas. No capítulo 2 e no capítulo 3, Jesus envia 7 mensagens às 7 igrejas que estão na Ásia. Portanto, Jesus envia 7 mensagens às igrejas que estavam na Ásia no século I. Portanto, tudo isto decorre ou ocorre durante o século I, no ano 96 desta era, que foi o ano em que João foi arrebatado na ilha de Patmos, segundo a maioria dos pesquisadores históricos. No capítulo 4, João é levado em espírito. E depois destas coisas, portanto, há uma sequência cronológica. Depois destas coisas, ele foi arrebatado, foi levado no espírito para um local
mais elevado e vê o trono de Deus. Aleluia! Vê o trono de Deus e um assentado no seu trono, que é o próprio Deus, e os 24 anciãos e os 4 seres viventes que rodeavam o trono de Deus. Então é um evento celestial. No capítulo 5, João vê, na sequência dessa revelação, na continuidade, ele vê um livro selado com 7 selos que ninguém podia abrir. Ninguém era digno de abrir. Aleluia, que estava nas mãos de Deus Pai. E Jesus toma o livrinho da sua mão. Aqui dá-se um parênteses, pois isto são eventos celestiais dados em visão a João, que se irão cumprir num tempo futuro. Embora João tenha sido literalmente, depois daquelas coisas que Deus lhe mostrou inicialmente, que eram as 7 igrejas, Jesus andando no meio dos 7 castiçais, as 7 igrejas e as 7 mensagens que Jesus deu para enviar às 7 igrejas, depois dessas coisas, ele foi literalmente arrebatado mais para cima, foi levado no Espírito e foi diante do trono de Deus, mas ali Deus lhe dá uma visão para o futuro, para algo que se vai cumprir num tempo futuro. Porque são eventos que antecedem o início da 70ª semana de Daniel. Portanto, são eventos celestiais dados em visão a João e que se irão cumprir no futuro. Então, Jesus pega o livro da mão de Deus Pai, o livro selado com 7 selos por dentro e por fora. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é o leão da tribo de Judá. Ele é digno, só ele é digno de tomar o livro e abrir e desatar os seus 7 selos. No capítulo 6, Jesus começa a abrir os selos e ele abre os 6 primeiros selos, iniciando a 70ª semana de Daniel. Ele vai abrindo os selos, o primeiro, o segundo, o terceiro. Os 3 primeiros selos são a primeira metade da semana e correspondem ao princípio das dores citado por Jesus em Mateus 24, do 1 ao 8. O quarto e o quinto selo são os selos do período da grande tribulação, já na segunda metade da semana, da 70ª semana de Daniel. Portanto, o quarto e o quinto selo são os selos da tribulação. Portanto, os 3 primeiros selos, ou seja, o engano, a falsa paz, que é o cavalo branco com o seu cavaleiro, a falsa paz, a guerra mundial e a crise financeira mundial e a fome mundial. Portanto, os 3 selos, não é? O selo da falsa paz, da guerra e da fome fazem parte do princípio das dores. Portanto, esses selos, os 3 primeiros selos, correspondem à primeira metade da semana, que são citados por Jesus em Mateus 24 como o princípio das dores. São a primeira metade da semana e correspondem ao princípio das dores citado por Jesus em Mateus 24, do 1 ao 8. Mas todas estas coisas são o princípio das dores. O quarto e o quinto selo são os selos do período da grande tribulação, já na segunda metade da semana. É o selo da morte e dos mártires, aqueles que foram martirizados pelo nome de Jesus, pelo testemunho da sua palavra. O 6º selo são eventos celestiais profetizados por Joel, no capítulo 2, e por Isaías, no capítulo 3. Eventos celestiais são sinais que anunciam a chegada do dia da ira do Senhor. Sinais no sol, na lua, nas estrelas e nos céus. O sol escurecerá e a lua se converterá em sangue antes que venha aquele grande e terrível dia do Senhor. No capítulo 7, a ira é suspensa. Portanto, no finalzinho do capítulo 6, eles dizem: escondei-nos do Cordeiro e daquele que está assentado à destra do trono de Deus, porque é vindo o grande dia da sua ira e quem poderá subsistir? Eles anunciam a chegada do dia da ira do Senhor. Só que a ira é suspensa no início do capítulo 7 por um pouco de tempo, até que sejam selados os 144.000 varões das 12 tribos de Israel. São israelitas, são judeus, não vão ser cristãos, estes 144.000. Isto vai acontecer do verso 1 ao 8. E a igreja é arrebatada, a grande multidão, após isso, que veio da grande tribulação, no verso 9 ao 17. Aquela grande multidão de pessoas de todas as raças, tribos, nações e línguas vieram da grande tribulação. Foram arrebatados depois da grande tribulação, depois dos dias da tribulação, conforme disse Jesus. E imediatamente depois daqueles dias o sol escurecerá e a lua não dará a sua luz e as estrelas cairão do céu e as potências que estão nos céus serão abaladas. Então verão no céu o sinal do Filho do Homem e todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Ele enviará os seus escolhidos a juntar... Ele enviará os seus anjos a juntar os seus escolhidos, assim é que é. Ele enviará os seus anjos a juntar os seus escolhidos desde os 4 ventos, ou seja,
desde os quatro cantos da terra, de uma a outra extremidade dos céus, até às extremidades dos céus, da terra aos céus. É o arrebatamento da igreja, depois da grande tribulação, que vai durar dias. No capítulo 8, o sétimo selo, eu escrevi aqui o oitavo selo, mas foi erro de escrita. O sétimo selo é aberto e a ira de Deus começa a ser derramada na terra, e são soadas as 4 primeiras trombetas. Eu não vou entrar aqui em detalhes agora de trombetas, mas são trombetas de juízos. Portanto, o sétimo selo é aberto. No capítulo 9, a quinta trombeta é soada e dá-se o primeiro ai, e a sexta trombeta é soada e dá-se o segundo ai. No capítulo 10, João vê o anjo do Senhor com um livrinho aberto, com um livrinho em sua mão, e é comissionado pelo Senhor para profetizar ainda para muitas nações. Portanto, ele vê o anjo do Senhor. Isto aqui é uma teofania. Eu creio que aqui é o próprio Senhor Jesus. Este anjo aqui não é um anjo qualquer. Isso é tema para outra explicação, para fazer mais um estudo bíblico só com o capítulo 10 do Apocalipse, explicando o porquê. Eu creio que este anjo do Senhor aqui é o próprio Jesus. Ele tem um arco celeste sobre a sua cabeça. E os pés, aleluia, aleluia, ou managasteri, são pilares de fogo, colunas de fogo. Glória a Deus. Aleluia, andaramai. Ele jurou por aquele que vive. Só Deus pode jurar por aquele que vive. Então ele é Deus, Jesus é Deus. É coisa tremenda, é coisa gloriosa. No capítulo 11 nós vemos as duas testemunhas que vão profetizar 1260 dias em Jerusalém. E após concluírem o seu ministério, são mortos pela besta e estarão mortos por 3 dias e meio, e findo esse tempo ressuscitarão e serão arrebatados ao céu, visivelmente. Vai haver um grande terremoto e a 10ª parte da cidade caiu, e os demais que não foram mortos com essas pragas em Jerusalém vão dar glória ao Deus do céu, vão aceitar a Cristo. É soada a 7ª trombeta, e no céu se dará o julgamento dos cristãos para as boas obras. É o tempo de dares o galardão aos teus servos, os profetas. Oramandagaia, coisa tremenda. No tempo, os eventos da 6ª trombeta, chega ao fim a 70ª semana de Daniel. Temos uma ideia que o capítulo 11 acaba uns dias depois do término dos 42 meses do governo do Anticristo, da segunda metade da 70ª semana de Daniel. Aqui encerra-se a 70ª semana de Daniel. Agora vamos ver os eventos da segunda parte. No capítulo 12, o resumo dos eventos da segunda metade do livro do Apocalipse, do capítulo 12 ao 22. No capítulo 12, João vê uma mulher suspensa no céu. Por isso é que tu deves dividir em dois, porque no capítulo 12 volta para o século I. Dos eventos futuros do final da 70ª semana de Daniel, volta para o século I, anda para trás, recua no tempo. Por isso é que tu não podes ler seguido do 1 ao 22 e achar que está tudo em ordem cronológica. Está em ordem cronológica desta forma, dividindo em dois. Mas da forma como tu lês, não vais entender. Vais fazer um bolo, uma salada. No capítulo 12, João vê uma mulher suspensa no céu, vestida do sol, com a lua debaixo dos seus pés e com uma coroa de 12 estrelas, que é a nação de Israel. Eu aqui não vou estar aqui com grandes detalhes, mas é fácil provar que é a nação de Israel, porque a única parte, outra parte na Escritura onde existe o sol, a lua e 12 estrelas é num sonho que Deus deu a José, representando Jacó, a mãe de José, Raquel, e Alamasteri, cantar a Mastéria, aleluia, 11 estrelas, mais uma que é José, 12 estrelas. E nós sabemos que Jacó, não é? Da descendência de Jacó vieram 12 filhos que eles são os cabeças das 12 tribos de Israel, que são as 12 tribos de Israel são as colunas da nação de Israel, são as bases, os pilares. Oramandagaia. Então aqui é a nação de Israel. Esta mulher suspensa no céu é a nação de Israel. E está grávida e com ânsias de dar à luz. Ele vê também o grande dragão vermelho, que é o diabo. Ela estava grávida e deu à luz um filho varão que há de reger as nações com vara de ferro. Quando é que isto vai acontecer? No milénio. Ele vai reinar aqui na terra durante 1000 anos. Portanto, ela deu à luz um filho varão que há de reger as nações com vara de ferro. O dragão tentou matar a criança quando ela nasceu. Tentou matar a criança por meio de quem? De Herodes. Isto está relatado no livro de Mateus. Mandou matar as crianças em Belém de 2 anos para baixo. Jesus nasceu em Belém, mas não conseguiu matar porque
José foi avisado por um anjo e fugiu para o Egito. Aleluia. Do Egito chamei o meu filho, diz a profecia do profeta. O filho varão é arrebatado para o trono de Deus, para o seu pai. É arrebatado para o céu. Aleluia. Quando é que isto aconteceu? 40 dias após a Páscoa. Isto está registado no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 1. Jesus foi arrebatado visivelmente ao céu. Da mesma forma que ele subiu, ele irá descer. Ele voltará. Oh, glória a Deus. Então isto aqui, este filho varão arrebatado, do versículo 5, não tem nada a ver com a igreja arrebatada. Muitos pré-tribulacionistas, erradamente, não digo todos, mas muitos, dizem que aqui está o arrebatamento da igreja. Não está arrebatamento nenhum de igreja aqui. Aqui é o arrebatamento individual de Jesus Cristo, porque Ele é que vai reger as nações com vara de ferro. Aleluia. Glória a Deus. É bem claro. E porque não foi a igreja que estava grávida e deu à luz a Jesus, mas foi a nação de Israel que estava grávida e deu à luz a Jesus. A igreja é filha de Jesus e não mãe de Jesus, mas Israel é mãe de Jesus, porque de uma varoa, de Maria, de uma israelita, Jesus nasceu. Ele é nascido de mulher. Então é bem claro. É bem claro, irmão, é bem claro que esta mulher aqui é a nação de Israel. Portanto, isto é o capítulo 12. Estes eventos ocorreram já no tempo, já são eventos passados e decorreram no primeiro século desta era. A seguir, João vê uma batalha celestial entre Miguel e os seus anjos e Satanás e os seus anjos. E Miguel expulsa Satanás e seus anjos dos céus e confina Satanás e os seus anjos à terra e ao mar. Quando ele é expulso, persegue a mulher por 1260 dias, que é a nação de Israel. E ela foge para o deserto. E ali e também persegue o remanescente da sua semente, que são os cristãos. Que é que eu digo que são os cristãos? Porque são aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Quem testemunha de Jesus Cristo é o cristão, não é o judeu. Atualmente o judeu pergunta ao judeu: tu crês que Jesus é o Mashiach? Tu crês no Mashiach? Crês no Messias? Sim. Crês que Jesus é o Messias? Não. Então, quem testemunha de Jesus Cristo são os cristãos. Então vai haver perseguição aos cristãos. A nação de Israel vai ser preservada, o remanescente, porque 2/3 da nação vão expirar, vão ser mortos durante aquele período. Aleluia. E o remanescente da sua semente é claramente os cristãos. Isto está lá em Apocalipse do capítulo 12, do versículo 6 ao 17. No capítulo 13, portanto, estes eventos são futuros e decorrerão na segunda metade da 70ª semana de Daniel. Capítulo 9, versículo 27. Aleluia. Ou seja, nos últimos 3 anos e meio, porque o Anticristo vai fazer uma aliança com muitos por uma semana, por 7 anos e a meio vai cessar as oblações e as ofertas. E vai estabelecer a abominação. Então é a partir do meio para o fim que decorrem estes 1260 dias, que é o tempo do governo do Anticristo. No capítulo 13 surgem 2 bestas. A primeira é o Anticristo, líder político mundial, e a segunda o falso profeta, que o irá auxiliar e faz com que todos adorem a besta e a sua imagem, e seja implantada a marca da besta na sua mão, na sua testa, cujo número é 666. No capítulo 14, nos dá mais detalhes acerca dos 144 mil ungidos. Do verso 1 ao 5. Existe também a proclamação dos 3 anjos, que é como se seja um parênteses aqui, proclamação dos 3 anjos, e vai haver as 2 colheitas, a colheita dos justos, versículo 14 ao 16, para a salvação, e a colheita dos ímpios para o lagar da ira de Deus. Portanto, esta colheita dos justos é o arrebatamento. Aqui dá-se uma recapitulação. Novamente fala aqui do arrebatamento. Tribulação, a seguir o arrebatamento. Porque, aleluia, glória a Deus, aleluia, a terra vai ser ceifada. Tekamanagashuri cantará. E Deus vai... Oh, Ramaya, Claia, Séria. Aleluia, Deus é santo. Deus é maravilhoso. Aleluia, Deus vai recolher, aleluia, o seu cereal no seu celeiro, o seu trigo no seu celeiro. É bem claro. E a colheita dos ímpios, que é as uvas para o lagar da ira de Deus. Do versículo 17 ao 20. Aqui vemos que a ordem de eventos casa com o capítulo 7 do Apocalipse. Primeiro, os 144 mil são ungidos e depois a igreja é ceifada, isto é, arrebatada. O capítulo 15, do versículo 1 ao 4, nos dá uma cena celestial, onde os salvos, arrebatados e glorificados cantam um cântico a Deus. Onde a igreja previamente arrebatada, após a abertura do 6º selo do Apocalipse, canta um hino a Deus.
Do versículo 5 ao 8 são avistados os 7 anjos com as 7 últimas pragas. Glória a Deus. Por isso é que estás a ver que está em ordem cronológica. Logo a seguir, capítulo 16, são derramadas as 7 taças da ira de Deus. Começa a ser derramada a primeira, depois a segunda, depois a terceira, depois a quarta, depois a quinta, depois a sexta, depois a sétima. Está em ordem cronológica. São as 7 últimas pragas. Então estas pragas vêm depois das trombetas. Então está em ordem cronológica. A sequência dos selos das trombetas e das taças está em ordem cronológica. Eu creio que as taças da ira serão derramadas nos 30 dias extra à 70ª semana de Daniel, conforme Daniel capítulo 12, versículo 11 e 12, que eu por acaso vou abrir aqui para ler para os irmãos não perderem pitada, fio à meada. Glória a Deus. Vamos aqui para Daniel capítulo 12. Porque o anticristo vai reinar 1260 dias. Portanto, haverá 1260 dias de reinado do anticristo. 1290 dias até à destruição do anticristo na batalha do Armagedão. Portanto, aqueles 30 dias extra eu creio que são a ira do Senhor sendo derramada. A ira final de Deus. A ira inicial é as trombetas. A ira final é as taças da ira. Deus. Daniel capítulo 12. Vamos aqui para o livro do profeta Daniel. Glória a Deus. Livro do profeta Daniel. Vamos aqui para o capítulo 12. Vamos aqui para o versículo 11. E desde o tempo em que o sacrifício contínuo for tirado, quando é que o sacrifício contínuo é tirado? A meio da 70ª semana de Daniel. E posta a abominação desoladora haverá 1290 dias. Bem-aventurado o que espera e chega até 1335 dias. Eu vou explicar aqui. Existem 75 dias extra à 70ª semana de Daniel. Portanto, a 70ª semana de Daniel tem 2520 dias. 2520 dias, se eu não estou em erro. E a segunda metade, tem 1260 dias. Então, estes 1260 dias, haverá 1260 dias de reinado do anticristo. Haverá 1290 dias até à destruição do anticristo na batalha do Armagedão e haverá 1335 dias, aleluia, até ao início do milénio. Aqueles 45 dias extra, depois dos 30, serão para restauração da terra, restauração do Monte Sião, construção do tabernáculo, neste caso do templo milenar, pelo próprio Senhor Jesus, e julgamento das nações, para depois entrarmos no milénio. Portanto, isto são detalhes, mas que são interessantes de saber. Estamos aqui a falar o resumo da segunda metade. Glória a Deus. Então, aqui eu estive a explicar acerca, glória a Deus, acerca aqui das taças da ira, que serão derramadas nos 30 dias extra à 70ª semana de Daniel, conforme Daniel 12, 11 e 12. Porque no final, quando é soada a sexta trombeta, a 70ª semana de Daniel chega ao fim. No capítulo 17 é vista uma mulher sentada numa besta de cor escarlata, e essa mulher é sem dúvida, a Igreja Católica Apostólica Romana. É a Igreja apóstata, é a Igreja que se prostituiu com imagens de escultura com outros deuses. E dá-se uma descrição da mesma, que é chamada de a Grande Meretriz e a mãe de todas as abominações da terra. No capítulo 18, essa mulher e a grande cidade que a sustenta, pelas quais foram embriagadas todas as nações da terra, serão por fim destruídas. Ela vai haver... aqueles que a apoiaram vão se voltar contra ela. O próprio anticristo e os seus apoiantes vão se voltar, porque o anticristo vai exigir adoração única a ele e ao dragão. Somente o dragão, o diabo, e o anticristo e o falso profeta vão ser adorados naqueles dias. No capítulo, e a imagem da besta, no capítulo 19, inicia-se com as bodas do Cordeiro, no versículo 1 ao 10, seguido da descida de Jesus e dos seus exércitos celestiais para a batalha do Armagedão, onde a besta e o falso profeta serão lançados vivos no lago de fogo. No capítulo 20, o reino milenar de Jesus Cristo na terra. Glória a Deus. Do versículo 1 ao versículo 6, a batalha de Gog e Magog, do versículo 7 ao versículo 10, e o juízo final do versículo 11 ao versículo 15. No capítulo 21, novo céu e nova terra, versículo 1, e a nova Jerusalém, do 2 ao 27. No capítulo 22, do 1 ao 5, vai-se dar a continuação da descrição da cidade de Nova Jerusalém e as promessas finais de Deus para aqueles que vencerem. Portanto, aí
promessas para o dia da eternidade com Deus, nos novos céus, na nova terra e na nova Jerusalém. E aí conclui-se o livro do Apocalipse. Então, creio que isto aqui já dá uma ilustração muito boa do que vai acontecer. Glória a Deus. Aleluia. Santo seja louvado o Senhor Jesus. Glória a Deus. Santo é o nome de Jesus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Deus ele é maravilhoso. O Apocalipse ele vai se entender. Agora vamos ver aqui as correspondências. Vamos ver aqui as correspondências. Amém? Vamos ver aqui as correspondências. Portanto, o Apocalipse já disse e repeti que ele se divide em duas partes, para melhor entendimento. Tu deves dividi-lo em duas partes e ler seguido do 1 ao 11, que é a primeira parte, do capítulo 1 ao capítulo 11, e a segunda parte, do 12 ao 22. Quais são as correspondências temporais entre estas duas metades? Portanto, eu dividi Apocalipse em dois. Como existe 4 evangelhos, eu creio que o Apocalipse pode ser dividido em dois para melhor entendimento. Glória a Deus. E nos evangelhos, há evangelhos que são sinóticos, ou seja, há evangelhos, que é Mateus, Marcos e João, que têm os mesmos eventos contados de perspectivas diferentes. Também Apocalipse, da primeira parte, existem capítulos que na segunda parte contém os mesmos eventos contados de perspectivas diferentes. É uma recapitulação daquilo que já foi falado. Do capítulo 1 ao capítulo 3... corresponde a Apocalipse 12, do 1 ao 5, porque do capítulo 1 ao capítulo 13 havia 7 igrejas na Ásia, que estavam na Ásia ao mesmo tempo. Portanto, é histórico, no século I, em 96 depois de Cristo. E o capítulo 12 fala do quê? Eventos do século I. O nascimento de Jesus, glória a Deus, até ao seu arrebatamento. Portanto, o nascimento, a vida, a obra, a morte de Jesus na cruz, o sepultamento, glória a Deus, a ressurreição e a ascensão ao céu. Portanto, eventos do século I. Portanto, o capítulo 1 ao 3 casa com o capítulo 12, do 1 ao 5. Os capítulos 4 e 5 são eventos celestiais. São eventos celestiais que irão acontecer no céu antes da abertura dos selos. Portanto, antes do início da 70ª semana de Daniel. O capítulo 6, do 1 ao 6, fala do princípio das dores, que é a primeira metade da 70ª semana de Daniel. O capítulo 6, do 7 ao 11, casa com o capítulo 12, do 6 ao 17, e com o capítulo 13, e nos fala da grande tribulação. O capítulo 6, do 12 ao 17, são sinais celestiais que antecedem o dia do Senhor. O capítulo 7, o capítulo 7 casa com o capítulo 14, do 1 ao 16. Tem os 144 mil ungidos, seguidos do arrebatamento da igreja. Glória a Deus. Aleluia. O capítulo 8 até o capítulo 11 casa com o capítulo 14, do 17 ao 20. Trombetas da ira de Deus. As 7 trombetas da ira de Deus, que eu chamo aqui de ira inicial. Ira inicial. O capítulo 15 são eventos celestiais antes das taças da ira serem derramadas. O capítulo 16 são as 7 taças da ira de Deus, que é a ira final de Deus. O capítulo 17 e o capítulo 18 nos fala da grande meretriz e o seu julgamento. Capítulo 19, as bodas do Cordeiro e a batalha do Armagedão. Capítulo 20, milénio, Gog e Magog e o juízo final. Capítulo 21, os novos céus e nova terra, Nova Jerusalém. Capítulo 22, continuação da descrição da Nova Jerusalém e promessas finais para o dia da eternidade. Portanto, temos aqui as correspondências, temos aqui, eu coloquei aqui tudo, irmãos. Quem quiser estes arquivos, eu posso dar para os irmãos entenderem, começarem a entender como é que vocês vão entender o livro do Apocalipse de uma forma simplificada, descodificada. Estamos aqui descodificando Apocalipse. Descodificando e simplificando Apocalipse. Apocalipse não é um livro complicado, é uma revelação. Glória a Deus. Vamos aqui começar a ler algumas coisas sobre Apocalipse aqui. Glória a Deus. Que Deus seja louvado, exaltado e glorificado. Aleluia. Amém? Para tu entenderes aqui, Apocalipse, capítulo 1. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. E pelo seu anjo as enviou, as notificou a João, seu servo. Então aqui,
O livro do Apocalipse não é um livro de encobrimento, é um livro de revelação. Esta palavra, aleluia, revelação, do qual extrai Apocalipse, significa remover o véu. Ou seja, descobrir o que está encoberto. Então, não é um livro do encobrimento, não é um livro do mistério, mas da revelação do mistério. Aleluia. Embora seja um livro que tem alguns símbolos, tem linguagem simbólica também, tem linguagem literal também, tem linguagem simbólica, tem linguagem tipológica, tipologia bíblica, porque os sacrifícios de cordeiros do Antigo Testamento, que eram sacrificados, ofertas que eram feitas pelo pecado, simbolizavam Jesus Cristo, que Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João dizia: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E João, o evangelista, o apóstolo, viu Jesus como havendo sido morto, como o Cordeiro havendo sido morto. Eu vi o Cordeiro como ele havia sido morto. Então, temos aqui linguagem tipológica, temos linguagem também literal. Não é? A Bíblia fala que João viu Jesus com um cinto de ouro. Isso é a linguagem literal. Os seus pés eram como bronze polido. Como aqui é a linguagem comparativa. No uso das símiles. Então aqui dá-se a comparação. E também existem metáforas. Por exemplo, a mulher montada na besta é uma metáfora, não é uma mulher literal, não é uma besta literal. A mulher é a Igreja Católica Apostólica Romana, é a igreja que se prostituiu com a imagem, é a grande meretriz, e a besta é o Império Romano. Ressuscitado é o último grande império que vai dar o apoio à besta, neste caso ao Anticristo. Então é bem claro, tem vários tipos de linguagem no Apocalipse, mas não é um livro difícil, porque se fosse difícil ele não dava para nós, é uma revelação. E a Bíblia diz que nós temos a unção dos santos e sabemos todas as coisas. E não temos necessidade de que alguém nos ensine, porque a sua unção está em nós e ela nos ensinará todas as coisas. E é verdadeira. Está lá, 1 João capítulo 2, versículo 20 e versículo 27. Então nós temos o maior professor, que é o Espírito Santo. O livro do Apocalipse é uma revelação que foi dada a quem? Ramanagashaya Playa. Foi dada à Igreja. A revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu, o Pai deu a Jesus Cristo, para mostrar aos seus servos, quem são os seus servos, os cristãos, as coisas que brevemente devem acontecer e que pelo seu anjo, pelo seu mensageiro, as notificou a João, seu servo, o qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus e tudo o que tem visto. Ele viu. Tudo isto ele viu. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e os que guardam as coisas que nelas estão escritas, porque o tempo está próximo. Aleluia. Recanta la mastéria. Amém? O tempo está próximo. Aleluia, glória a Deus. Então é tremendo, irmão. Isto é bem-aventurado aquele que lê. Nós estamos vivendo dias pré-apocalípticos. Não é? Com esta epidemia, pandemia do Covid-19, do coronavírus. Então é importantíssimo o estudo do livro do Apocalipse. Isto é um seminário. Porque nós estamos aqui, isto praticamente é um seminário. O que nós estamos aqui a ensinar é algo profundo. Que tanto o leigo, tanto o iniciante, tanto a criancinha na fé, como o mais versado, o estudioso, o erudito, vai extrair daqui boas coisas para progredir na sua fé. Glória a Deus. Então temos aqui claramente, aleluia, santo é o nome de Jesus. E diz aqui, João às 7 igrejas que estão na Ásia, da parte daquele que era e que há de vir, e da parte dos 7 espíritos que estão diante do seu trono. É algo glorioso, é algo tremendo. Glória a Deus, 7 igrejas. Portanto, João viu Jesus de Nazaré, viu Jesus andando no meio dos 7 castiçais e tinha 7 estrelas em sua mão. Os 7 castiçais são as 7 igrejas que estão na Ásia. E as 7 estrelas, eis que vou dir-te-ei o mistério dos 7 castiçais e das 7 estrelas. Os 7 castiçais são as 7 igrejas. As 7 estrelas são os 7 anjos, ou seja, os 7 mensageiros, os 7 pastores das igrejas que estão na Ásia. Glória a Deus, os líderes. Então, o capítulo 2, o capítulo 3 fala aqui das 7 igrejas que havia na Ásia. Ele foi arrebatado nesta ilha, a ilha de Patmos. Glória a Deus. E havia 7 igrejas na Ásia. Havia a igreja de Éfeso, de Esmirna, de Pérgamo, de Tiatira, de Sardes, de Filadélfia e de Laodiceia. E havia estradas que ligavam umas às outras. Portanto, era uma região aqui que tinha 7 igrejas.
Não eram as 7 únicas igrejas que havia, obviamente. Naqueles dias havia mais igrejas por todo o Império Romano, havia várias igrejas. Por todo o mundo havia várias igrejas, mas estas eram 7 que serviram de exemplos para coisas que estavam a acontecer e as situações que tinham que ser tratadas no presente, e também profecias e promessas para os últimos dias e para o futuro, para eles próprios e para os últimos dias. Portanto, tem uma dupla mensagem, uma mensagem de cumprimento próximo e cumprimento futuro para os últimos dias. Aleluia! Até que venha, guarda o que tens até que eu venha. Então, até à vinda do Senhor há promessas. Glória a Deus. Vamos aqui para Apocalipse, ler mais algumas coisinhas aqui. Então, nós já vimos aqui, o que eu estou a dizer aqui está em ordem cronológica. Vou dar aqui só uma corrida aqui. Glória a Deus. Jesus disse: o mistério das 7 estrelas que viste na minha destra e dos 7 castiçais de ouro. 7 estrelas são os 7 anjos das 7 igrejas, e os 7 castiçais que viste são as 7 igrejas. O capítulo 2. Glória a Deus, o capítulo 2 do Apocalipse. Aleluia, santo é o nome de Jesus. Glória seja dada ao seu nome, para todo o sempre. No capítulo 2, há mensagens para as igrejas, para as 7 igrejas, é Éfeso, Esmirna, Sardes, e ao anjo da igreja de Éfeso, e ao anjo da igreja de Esmirna, e ao anjo da igreja de Tiátira, e a várias mensagens. Depois, vamos aqui para o finalzinho do capítulo 3 para tu veres que isto está em ordem cronológica. Abres a tua Bíblia em Apocalipse capítulo 3, está em ordem cronológica. Apocalipse capítulo 3, no finalzinho, portanto a última igreja a ser advertida é a igreja de Laodiceia. Diz aqui: quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Isto é palavras de Jesus para João. No capítulo 4, depois destas coisas, olhei e estava uma porta aberta no céu. E a primeira voz, como trombeta, ouvira falar comigo, disse: sobe aqui, mostrar-te as coisas que depois disto devem acontecer. E logo fui arrebatado no Espírito, desde que um trono estava posto no céu e um assentado sobre o trono. Aleluia. Então era algo glorioso, e o que estava assentado era na aparência semelhante à pedra de jaspe e sardónica, e o arco celeste estava ao redor do trono e parecia semelhante à esmeralda. E ao redor do trono havia 24 tronos, e havia sentados sobre os tronos 24 anciões vestidos de vestes brancas, e tinham sobre as suas cabeças coroas de ouro. Aqui está a descrição da cena celestial, algo glorioso, algo glorioso que João viu. Algo glorioso que João viu. Portanto, aqui na sequência, logo a seguir, ele viu esta cena celestial, viu Deus no seu trono, viu os 4 seres viventes, um com cara de homem, outro com cara de bezerro, outro com cara de leão e outro com cara de águia. Leão representa, aleluia, Jesus. Aleluia, Andaramasteria Cantaramanaya, o Rovalamanai, o Rei dos Reis, o Rei. Bezerro representa Jesus, o servo fiel até à morte, que se sacrificou, que morreu por nós. Aleluia. Cara de homem representa a humanidade perfeita, sem pecado de Jesus. E cara de... são os 4 aspectos da salvação em Cristo. E a cara de águia representa voa alto, glória a Deus. Representa que ele é divino, ele veio do céu. Jesus é Deus. Alabai, Suriandas, Neri, Andalamaia. É algo muito tremendo. Aqui o livro do Apocalipse, capítulo 4. Agora, glória a Deus, aleluia. Está em ordem cronológica. Capítulo 5. Capítulo 5. Na mesma sequência, e vi na destra do que estava assentado sobre o trono. É uma continuação. Está em ordem cronológica. Um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. Glória a Deus. Aleluia. E vi um anjo forte bradando com uma de voz: quem é digno de abrir o livro e desatar os seus selos? E não havia ninguém digno, nem no céu, nem na terra. Então, glória a Deus, não havia ninguém digno. Glória a Deus. E diz aqui: mas havia um. E olhei, e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, e entre os anciãos um cordeiro como havendo sido morto, e tinha 7 pontas e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados sobre a terra. E veio e tomou o livro destra do que estava assentado no trono. Glória a Deus. Só Ele é digno de abrir o livro e desatar os seus selos. Glória a Deus. Glória seja dada a Deus. Então, havia um livro que estava fechado nas mãos de Deus Pai, e Jesus veio e tomou o livro da mão de Deus Pai. Glória a Deus. Só Ele é digno
de abrir o livro e de desatar os seus selos. Glória a Deus. Então, isto é a sequência aqui, Apocalipse 5. Nós agora vamos aqui, Apocalipse capítulo 6. Jesus começa a abrir os selos. Vemos aqui, e havendo o cordeiro aberto um dos selos, olhei e ouvi um dos 4 animais que dizia como em voz de trovão, vem e vê. E olhei, e eis um cavalo branco, e o que estava assentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e saiu vitorioso e para vencer. Portanto, aqui se dá o primeiro selo do Apocalipse. Portanto, vai haver 4 cavaleiros. O número 4 representa a terra. Quer dizer que este mal vai vir sobre toda a terra. Glória a Deus, estes 4 cavaleiros aqui. O primeiro cavaleiro foi-lhe dado uma coroa. Portanto, ele não era rei, não tinha adquirido dignidade real, e alguém lhe deu uma coroa. Passou a ser rei. Era um príncipe, passou a ser rei. E vem com um arco, mas sem flecha. Ele vem com o arco sem flecha, quer dizer que ele é um militar, mas ele não vai iniciar com guerra, vai iniciar com a falsa paz. O cavalo é branco, representa pureza, justiça e santidade. E ele vai se apresentar como o Messias, o Salvador da humanidade. Vai ser o enganador. Glória a Deus. Depois temos aqui, na sequência, e havendo aberto o segundo selo, ouviu o segundo animal dizendo, vem e vê. E saiu outro animal, e saiu outro cavalo vermelho. E o que estava assentado sobre ele foi-lhe dado tirasse a paz da terra e que se matassem uns aos outros. E foi-lhe dado uma grande espada. Então, logo a seguir vem o cavalo vermelho, com o seu cavaleiro, que é a guerra mundial. Halaman, Tokovanaya, Suriandas, Néria. É a terceira guerra mundial. E havendo aberto o terceiro selo, ouvi dizer o terceiro animal, vem e vê. E olhei e eis um cavalo preto, e o que estava assentado sobre ele tinha uma balança na mão. Balança representa a economia mundial. E ouvi uma voz no meio dos 4 animais que dizia, uma medida de trigo por um dinheiro e 3 medidas de cevada por um dinheiro, e não danifiques o azeite e o vinho. Então aqui vai haver o quê? Fome. A pessoa vai trabalhar um dia inteiro só para comer um pedaço de trigo, ou 3 pedaços de cevada. Glória a Deus. Aleluia. 3 porções de cevada, uma porção de trigo, uma porção de cevada. Vai ser uma fome terrível, fome mundial. Portanto, isso aí é o terceiro selo do Apocalipse, que é o princípio das dores. Glória a Deus. Logo a seguir ao princípio das dores, aqui Apocalipse não detalha esse momento de tempo, mas obviamente está implícito em Mateus capítulo 24. Em Mateus capítulo 24, no versículo 15, fala, quando depois virdes que o abominável da desolação de que falou o profeta Daniel se encontra no lugar santo, que ele entenda, então os que estiverem na aldeia fujam para os montes. E em 2 Tessalonicenses capítulo 4, porque haverá então uma grande tribulação. Aqui começa a grande tribulação. Porque é que ela começa? Porque o anticristo viola o acordo. Ele se senta no lugar santo do templo dizendo que é Deus. Faz cessar os sacrifícios. Agora adorem-me a mim. E põe a abominação desoladora. Glória a Deus. Também em 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 4, diz que o qual se opõe contra tudo o que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará no templo de Deus, querendo parecer Deus. Fala deste evento, a abominação da desolação. Então logo a seguir vem o quarto selo, que é o selo da morte, da matança. E havendo aberto o quarto selo, ouvi a voz do quarto animal que dizia, vem e vê. E olhei e eis um cavalo amarelo, o que estava assentado sobre ele tinha por nome morte, e o inferno seguia. E foi-lhes dado o poder para matar a 4ª parte da terra com a espada e com fome e com peste e com as feras da terra. Glória a Deus. Estas feras aqui são as 2 bestas apocalípticas. Vem do grego terion, que dentro do contexto do Apocalipse esta palavra refere sempre às 2 bestas. Não a animais literais, mas animais simbólicos. Ou seja, que esta besta representa sim um homem, glória a Deus, aliás, um homem chamado Anticristo, que a Bíblia chama Anticristo, e outro homem chamado falso profeta. São as 2 bestas da terra. As 2 feras da terra. Portanto, logo a seguir vem este cavalo amarelo. Glória a Deus. Também chamado Pale Horse, cavalo pálido, ou cavalo esverdeado, que é a cor da morte. Glória a Deus. Glória seja dado ao Senhor Jesus Cristo. Continuando aqui. E havendo aberto o 5º selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos, por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. E clamavam com grande voz, dizendo, até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e não vingas o nosso sangue
os que habitam sobre a terra. E foram dadas a cada um compridas vestes brancas, e foi-lhes dito que repousassem ainda um pouco de tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e dos seus irmãos que haviam de ser mortos como eles foram. Portanto, aqui, como consequência daquela matança, de um quarto da população da terra vai ser morta, como consequência, vai haver mártires cristãos que vão clamar por vingança, por juízo, por julgamento, por ira de Deus. E foi-lhes dito para eles esperarem ainda um pouco, porque ainda há mais gente a ser junta, ou seja, ainda falta o arrebatamento, que ainda não veio. Há mais mártires e há pessoas vivas que vão ser arrebatados vivos, não vão ser martirizados, porque se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Jesus vai encurtar aqueles dias. Durariam 3 anos e meio, mas eu creio que vão ser menos que isso. Duraria 1260 dias, mas os dias vão ser reduzidos, vão ser diminuídos. Alguns na segunda metade, Jesus vem e arrebata a igreja. É o que eu creio. Amém? Glória a Deus. Então aqui, nós vemos aqui o 5º selo do Apocalipse, que é o selo dos mártires. O 5º selo do Apocalipse, que é o selo dos mártires, que estão clamando debaixo do altar de Deus: até quando, ó Santo e Dominador, não julgas e não vingas o nosso sangue sobre aqueles que habitam sobre a terra, clamando por vingança. Glória seja dada a Deus, glória seja dada a Deus. Isto é algo tremendo, algo glorioso. Agora vamos aqui, logo a seguir, vamos aqui para o 6º selo do Apocalipse, que é o selo muito tremendo. E havendo aberto o 6º selo, olhei, e eis que houve um grande tremor de terra, e o sol tornou-se negro como um saco de silício, e a lua tornou-se como sangue, e as estrelas caíram do céu, caíram sobre a terra, como quando a figueira lança de si os seus figos verdes, abalada por um vento forte. E o céu retirou-se como um livro que se enrola, e todos os montes e ilhas foram removidos dos seus lugares, e os reis da terra, e os grandes, e os ricos, e os tribunos, e os poderosos, e todo o servo, e todo o livre, se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas. Aleluia, rei palamastéria. Aleluia, é tremendo. Oh, vanamachéria, cantaraia, oh glória. Este selo é glorioso. Aleluia. Joel profetizou também: o sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha aquele grande e terrível dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Joel capítulo 2, versículo 31 e 32. Aleluia. Rei managashaya playa surya cantaramanaio. Atente também ao versículo 17. Aleluia. Depois destes eventos terríveis, o céu até foi enrolado. As estrelas caíram do céu à terra e a terra não foi destruída. É coisa tremenda, coisa magnífica. Aleluia. Se as estrelas fossem bolas de fogo gigantescas que estão a milhões de anos-luz, ou bilhões de anos-luz, como dizem os astrónomos, então bastaria que uma se aproximasse da terra para a terra ser queimada, destruída, explodia, fundia. Bastava aproximar, nem precisava de tocar. Agora, se as estrelas vão cair todas sobre a terra e a terra não vai ser destruída, ainda vai haver eventos, está comprovado que as estrelas não são aquilo que a astronomia nos conta. A verdadeira ciência está na palavra de Deus e não nos astrónomos. Glória a Deus. Então, depois deles verem todos estes eventos, todos estes eventos surpreendentes, são sinais. O sol fica às escuras de manhã, não dá a luz. A lua não dá a sua luz à noite e fica da cor do sangue. As estrelas caem do céu à terra. Os céus são enrolados. Ele vê os céus enrolados. Epa, nagashai, aplai. O que é que eles vão dizer? Vamos aqui repetir. Versículo 15. E os reis da terra, e os grandes, e os ricos, e os tribunos, e os poderosos, e todo o servo, ou seja, todo o escravo, e todo o livre, se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas, e diziam aos montes e aos rochedos: caí sobre nós, e escondendo-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono e da ira do Cordeiro, porque é vindo o grande dia da sua ira, quem poderá subsistir. Aqui é anunciada que é vindo, é chegado o dia da ira de Deus, depois destes sinais. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, santo é o nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Rabanagashaya. Eles esconderam, diziam: escondem-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono e do Cordeiro, porque é vindo o grande dia da sua ira, quem poderá subsistir? Eles vão ficar aterrorizados com todos esses sinais. O sol se converterá em trevas, a lua convertida em sangue, as estrelas caindo do céu, as potências dos céus sendo abaladas. Jesus vindo com poder e grande glória. E eles negaram a Cristo, e eles receberam nas suas mãos a marca da besta, na mão ou na testa. Andaramacheri, andalamaia. Oh, glória a Deus. É tremendo, tremendo, tremendo. Tremendo o que vai acontecer. Glória seja dada a Deus. Vamos aqui para o capítulo seguinte, capítulo 7. Portanto, no capítulo 7, não é? No capítulo 7 nós vemos aqui no início
há aqui uma ordem para não danificar o mar, perdão, para não danificar, exato, para não danificar, exato, para não danificar a terra, nem o mar, nem as árvores, até que hajamos selado os servos do nosso Deus. E ouviu o número dos selados eram 144.000 selados de todas as tribos dos filhos de Israel. Portanto, aqui são 144.000 ungidos que vão ser selados. Glória a Deus. E eles são israelitas, não têm nada a ver com a igreja, são israelitas. Os 144.000 ungidos. Aleluia, glória a Deus. Eles não têm nada a ver com a igreja, são israelitas, vão ser selados, são varões. Não tem varoas aqui, são varões. Haramandagaya, Surianda, Labastéria. Oh, glória a Deus, Deus seja louvado. É tremendo, Deus ele é glorioso. Pronto, depois disso vai-se dar o arrebatamento da igreja. Glória. Vamos ver aqui o versículo 9. Depois destas coisas, então depois dos 144.000 serem selados aqui na terra, a igreja é arrebatada ao céu. Halamanto, Kovanaya, Cantaraia. Depois destas coisas, olha, e és uma grande multidão, a qual ninguém podia contar, de todas as nações e tribos e povos e línguas, e estavam diante do Cordeiro diante do trono, e perante o Cordeiro, trajando vestes brancas e com pálpebras nas mãos, e clamavam com grande voz, dizendo: salvação ao nosso Deus que está sentado no trono e ao Cordeiro. Eles foram salvos. Glória a Deus. Amém? Aqui depois um dos anciãos perguntou para João: estes que estão vestidos de vestes brancas, quem são, de onde vieram? E João disse ao ancião: Senhor, tu sabes. E o ancião respondeu para João: estes são os que vieram da grande tribulação e lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Por isso estão diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu templo. E aquele está sentado sobre o trono os cobrirá com a sua sombra. Nunca mais terão fome, nem sede, nem sol, nem calma alguma cairá sobre eles, porque o Cordeiro que está no meio do trono os apacentará e lhes servirá de guia para as fontes vivas das águas, e Deus limpará dos seus olhos toda a lágrima. Aqui a glória a Deus será algo tremendo. Então aqui é o arrebatamento da igreja, daqueles que perseveraram até ao fim, foram até ao final, estiveram durante a grande tribulação. Está aqui. Xarabacantarabacant, todas as raças, tribos e línguas. Heramanagai, a grande multidão surge no céu. Não é só de israelitas, não é um arrebatamento de israelitas, como dizem muitos pré-tribulacionistas. Não, meu irmão. Não é um arrebatamento, nem é um arrebatamento dos mártires, eles chamam mártires da grande tribulação, não. Aqui é um arrebatamento tanto de vivos, que não foram martirizados, como daqueles que foram martirizados, como aqueles que morreram ao longo dos séculos, de outras causas, não só martirizados, mas não martirizados, é de todos. O arrebatamento é um só que muita gente não quer aceitar, porque ele ocorre depois da grande tribulação daqueles dias, depois da tribulação daqueles dias, e não antes. Aleluia. Então esta grande multidão é de todas as nações, não é um arrebatamento de judeus, mas é de todas as nações, é bem claro. Glória a Deus. Vamos aqui para o capítulo 8, agora aqui, tentar correr aqui um pouquinho, porque isto é um seminário, mas também não posso especificar muito todas as coisas, porque senão fica uma coisa mesmo. O capítulo 8 diz assim: havendo aberto o sétimo selo, fez silêncio no céu por quase meia hora, e viu os 7 anjos que estavam diante de Deus, e foram-lhes dadas 7 trombetas. Então, não é? Como é que tem gente a dizer que as trombetas já estão sendo tocadas, se nem os selos foram abertos? O anticristo nem deu a cara. Outros dizem que os selos já foram abertos, que só falta agora o quarto selo da grande tribulação. Então, para aí inventando muita abobrinha, muitas visagens, não são visões, muitas coisas que a carne está inventando, e outras dadas por demónios. Porque Deus vela é pela sua palavra. Deus não vela por revelações individuais de ninguém. Se essa revelação individual for contra a palavra, então tu vês que os selos estão em ordem cronológica. Glória a Deus. Só quando é aberto o sétimo selo é que são avistados 7 anjos sem trombetas. Estão os 7 anjos. Depois eles dadas as 7 trombetas. Depois preparam-se para tocar. Depois tu vais ver aqui. Glória, e os 7 anjos tinham as 7 trombetas, prepararam-se para tocá-las. E veio o primeiro anjo e tocou a sua trombeta, e houve saraiva e fogo misturado com sangue, e foram lançados sobre a terra. Aleluia. Então tu vês aqui que isto está em ordem cronológica. Existe uma cronologia em Apocalipse? Sim. A sequência de selos, trombetas e taças está em ordem cronológica. Mas tu, para entenderes o livro de Apocalipse, tens que o dividir em 2. E fazer desta forma, e vês as correspondências. Glória a Deus. Alamanto, Kovanai, Cantaramastéria. Oh, Rabanai. Primeiro são avistados os anjos sem as trombetas, quando é aberto o sétimo selo. O sétimo selo só pode ser aberto quando o sexto é aberto. E o sexto só pode ser aberto quando os 5 primeiros foram abertos. Então ninguém pode dizer: estamos perto do sexto selo do Apocalipse. Então, e os primeiros 5 nem sequer foram abertos? Cadê o selo da morte? Um quarto da população da terra ser morta.
Cadê o selo dos mártires? Cadê os outros selos? Cadê o anticristo? Então, estão por aí dizendo abobrinha. Vamos então, isto aqui é a verdadeira ciência. Então, os 7 anjos, primeiro, eles não tinham trombetas. Foram só avistados. Depois foi-lhes dado trombeta. Depois é que se prepararam para tocar e veio um e tocou a primeira. Veio o outro e tocou a segunda. E o terceiro e por aí vai. Assim sucessivamente. Está em ordem cronológica, sim. Está em ordem cronológica. Depois eles vão derramando aqui as trombetas de juízo sobre a terra. Glória a Deus. Vamos aqui então para Apocalipse. Glória a Deus. Apocalipse capítulo 8 até ao capítulo 11 são as trombetas. São as trombetas. Glória a Deus. São as 7 trombetas. Aqui o que é que a gente vai... Vamos continuar aqui a sequência a ler. Então, aqui nestas 7 trombetas, está aqui um resumo delas, não é? A primeira trombeta, ela é tocada, glória a Deus, e toda a erva verde é queimada, e 1/3 das árvores é queimada. A segunda trombeta, glória a Deus, está em Apocalipse 8:7, a segunda trombeta é soada, e algo como um monte cai no mar, e 1/3 do mar se torna em sangue, 1/3 das naus são destruídas, e 1/3 da vida marinha é destruída. Ou seja, as criaturas têm vida no mar. A terceira trombeta, aleluia, estrela chamada Absinto, cai nas fontes das águas e torna as águas e os fontes e os rios impróprios para consumo, venenosos, amargos. Bitter é amargo. 1/3 das fontes de água vão se tornar amargas e muitos vão morrer dessa praga. Na quarta trombeta, 1/3 do sol, da lua e das estrelas não vai brilhar. Na quinta trombeta, os gafanhotos, ou seja, demónios de alta patente que saem do abismo, vão ter o poder de ferir com a sua cauda, vão ter o poder de ferir as pessoas durante 5 meses com uma dor semelhante à do escorpião, e elas vão desejar a morte e a morte vai fugir deles. Somente os 144.000 israelitas vão ser preservados, vão ser livrados deste sofrimento durante 5 meses. Vão desejar a morte e a morte vai fugir deles. Estes demónios vão ser comandados por um anjo chamado Abaddon, Apolion, Destruidor. Depois nós vemos na sexta trombeta, glória a Deus, que 200 milhões, há um exército de 200 milhões que vai matar a terça parte da população mundial, dos homens, vai morrer. Glória a Deus. E a sétima trombeta é proclamado, é declarado o reino de Deus. Aleluia, é anunciado. Alabanto kovanaya suryakantaramasheri ho remanageria. Glória a Deus. E cantaramasteri andalamaia. Temos aqui uma sequência, glória a Deus. Aleluia, santo é o nome de Jesus. Aqui, aleluia, andaramasheri cantaramasteri. Vemos que no capítulo 10 da Apocalipse se dá uma introdução em que João vê um anjo com um arco celeste sobre a sua cabeça, os pés são pilares de fogo, glória a Deus, ele jura por aquele que vive, então aqui claramente é o Senhor Jesus, e tem nas mãos um livrinho, aleluia, e João vai e come aquele livrinho, pede o livrinho, pega da mão de Jesus e come, e o seu ventre se torna amargo, mas o seu paladar se torna doce, e é ordenado para profetizar ainda para muitas nações, e é anunciado algo acerca de quando soar a sétima trombeta. Aleluia, glória, vai ser revelado o segredo. Aleluia, lá no céu. Shadabaya, Suryandas Néria. Aleluia, glória a Deus. Agora aqui, irmão, nós vamos para Apocalipse, vamos aqui para Apocalipse capítulo 11. Amém. Apocalipse capítulo 11, que também é importante a gente falar sobre esta passagem aqui. E darei poder, vamos aqui para esta parte aqui que é para não ler tudo por causa do tempo. E darei poder às minhas 2 testemunhas, elas profetizarão por 1260 dias vestidas de saco. Estas são as 2 oliveiras e os 2 castiçais que estão diante do Deus da terra. Se alguém lhes quiser fazer mal, fogo sairá da sua boca e devorará os seus inimigos. Se alguém lhes quiser fazer mal, importa que assim seja morto. Eles têm poder para fechar o céu, para que não chova nos dias da sua profecia. Têm poder sobre as águas para convertê-las em sangue e para ferir a terra com toda a sorte de pragas, todas vezes quantas quiserem.
E quando acabarem o seu testemunho, a besta que sobe do abismo lhes fará guerra e os vencerá e os matará. Portanto, isto aqui é o ministério das duas testemunhas que vão profetizar durante 42 meses, durante o tempo do governo do Anticristo. E no final vão ser mortas. Vão estar 3 dias e meio seus corpos mortos, mas ao fim de 3 dias vão ressuscitar. Durante os dias da sua profecia, se alguém lhes quiser fazer mal, importa que seja morto com o fogo que sai das suas bocas. Alamaço, canteremerheia. Aleluia, glória a Deus. No final da sua profecia, como eu já tinha recapitulado, eles vão ser mortos. No final da sua profecia, eles vão ser mortos. E os seus corpos vão estar expostos, glória a Deus, vão estar expostos durante 3 dias e meio. Glória a Deus, 3 dias e meio. Aleluia. Glória a Deus. Agora tem aqui uma coisa interessante. Mas ao final dos 3 dias e meio eles vão ressuscitar e vão ser arrebatados visivelmente ao céu. Vai haver um grande tremor de terra em Jerusalém que vai destruir a 10ª parte da cidade, e os demais que não foram mortos com essas pragas vão dar a glória a Deus do céu. Agora vemos aqui. A 7ª trombeta é importante aqui. O 7º anjo tocou a sua trombeta e houve no céu grandes vozes que diziam: os reinos do mundo vieram a ser do nosso Senhor e Cristo, e Ele reinará por todo sempre. Há uma proclamação que Ele reinará. Ele reinará. E os 24... pronto, deixa eu ver aqui. E os 24 anciãos que estão assentados em seus tronos diante de Deus prostraram-se sobre os seus rostos e adoraram a Deus, dizendo: graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és, que eras e que has de vir, e que tomaste o teu grande poder e reinaste. E iraram-se as nações, e veio a tua ira, e o tempo dos mortos, para que sejam julgados, e o tempo de dares o galardão aos teus servos, os profetas, os teus servos, os santos, e os que temem o teu nome, a pequenos e grandes, e o tempo de destruir os que destroem a terra. E abriu-se, então vai haver mais ira a ser derramada. Aqui, no céu, vai haver o quê? O julgamento para as obras, o tribunal para o galardão, o Beema. Vai haver o tribunal para o galardão. Vai haver galardão. Glória a Deus. Vai haver o tribunal de Cristo. Aleluia. Aqui vai haver o tribunal de Cristo. E aqui cada um vai ser recompensado de acordo com as suas obras. Glória a Deus. Aquele que ganha almas, sábio é, vai ganhar almas para Cristo. Vai ser algo glorioso, algo tremendo, algo excelso. Agora vamos aqui para Apocalipse capítulo 12, por isso é que aqui chegou ao final. A 70ª semana de Daniel acabou quando as duas testemunhas acabaram de testemunhar. Aí acabou. Entrou-se naqueles 30 dias extra. E nos primeiros dias, ele foi logo morto no primeiro dia extra. As duas testemunhas foram logo mortas, aliás. Foram mortas pelo Anticristo. E no 4º dia ressuscitaram e subiram ao céu. Então, aqui acaba a 70ª semana de Daniel. Agora nós vemos que o capítulo 12 não está... não poderíamos ler Apocalipse todo seguido, do 11, 12 até o 22, porque senão iríamos perder o fio à meada e iríamos nos confundir. Agora aqui volta para o século I. E viu-se um grande sinal no céu, uma mulher vestida do sol, tendo a lua debaixo dos seus pés e uma coroa de 12 estrelas na sua cabeça. Claramente a nação de Israel. Aleluia, glória a Deus. Claramente a nação de Israel. Aleluia, as 12 tribos. Essas 12 tribos representando as 12 tribos de Israel. Sol e lua, Jacó e sua esposa, as 12 estrelas, ou seja, os pais da nação de Israel. E estava grávida e com dores de parto, e gritava com ânsias de dar à luz. Glória a Deus. Então estava prestes a nascer o Messias. E viu-se outro sinal do céu, e eis que era um grande dragão vermelho. Tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as suas cabeças 7 diademas. E a sua cauda levou após si a 1/3 parte das estrelas do céu, e lançou-as sobre a terra, e o dragão parou diante da mulher que havia de dar à luz, para que, dando ela à luz, lhe tragasse o filho. E deu à luz um homem, que há de reger todas as nações com vara de ferro, e o seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. Então ela tentou matar Jesus. Aleluia, glória a Deus. Quando ela deu à luz, tentou matar Jesus. O dragão tentou matar o filho, mas não conseguiu. Tentou matar o filho, dando ela à luz, lhe tragasse o filho por meio de Herodes. Herodes mandou matar as crianças de 2 anos para baixo, mas não conseguiu, em Belém, matar Jesus, porque Jesus tinha fugido para o Egito. Do Egito chamei o meu filho. José foi avisado pelo anjo e levaram a criança para o Egito. Então foram livres.
Aleluia, dessa morte. Então isso já aconteceu. Então isto aconteceu quando? No século I. E este filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. Quando? 40 dias depois da Páscoa, depois da sua morte na cruz, para nos salvar. E 10 dias antes do dia de Pentecostes, precisamente no século I. No século I desta era. Então aqui voltou atrás no tempo. Glória a Deus. E aqui no versículo 6 já se refere a eventos da segunda metade da 70ª semana de Daniel. E a mulher fugiu para o deserto, onde ali já havia lugar preparado por Deus para que ali fosse alimentada por 1260 dias. Então a mulher fugiu para o deserto. 1260 dias é o tempo do governo do Anticristo. Depois tem uma batalha celestial. Pronto, eu não vou estar aqui com muito detalhe, mas é para os irmãos entenderem a sequência de eventos, o que é que vai acontecer nos últimos dias, para terem a ideia panorâmica geral. Glória a Deus. Glória a Deus. Então, uma mulher grávida que tinha vestido do sol, com a lua debaixo dos seus pés e que tinha 12 estrelas sobre a sua cabeça. E o dragão. Portanto, é esta cena que João viu. Glória a Deus. Obviamente que esta mulher aqui é uma metáfora. É uma metáfora para a nação de Israel. E este dragão aqui é uma metáfora para o diabo. Um dragão de 7 cabeças. Não existem dragões de 7 cabeças no mundo real. Não existem mulheres que voem, né? Fiquem suspensas no céu e que tenham a lua debaixo dos pés. Tinham que ser mulheres gigantes. Glória a Deus. E com 12 estrelas literais sobre a sua cabeça e vestidas do sol. Não existe. Então isto é uma alegoria. Portanto, esta passagem é uma passagem metafórica. Glória a Deus. Representativa de outra coisa. Ele viu literalmente uma mulher, mas essa mulher representa Israel. Essa mulher não significa ser uma mulher literal. É a nação de Israel. E o dragão de 7 cabeças, glória a Deus, de 7 cabeças e 10 chifres, é o diabo. O diabo, aleluia, que através dos seus impérios, dos 7 impérios, e através dos seus imperadores, dos seus reis, nos últimos dias, ele vai pegar em 10 reis que vão dar o seu poder à besta por 1 hora, para reinar por 42 meses. É bem claro esta passagem. Bem claro. Então, conforme a gente leu, depois vemos a batalha, não é? Houve uma batalha celestial entre Miguel e os seus anjos e o dragão e os seus anjos. E o Satanás e os seus anjos foi expulso para a terra. Ficou confinado à terra e ao mar. Ai de vós, os que habitais na terra e no mar, porque o diabo desceu até vós e tem pouco tempo. Desceu até vós com grande ira, sabendo que tem pouco tempo. Ele vai ter somente 1260 dias para perseguir a nação de Israel e os dias da grande tribulação, o tempo da grande tribulação, para perseguir o remanescente da sua semente, que são os cristãos. É bem claro estes eventos que irão acontecer no futuro. Glória a Deus, no futuro próximo. Haraman, Dogovanaya, Suriaya, Kaya. Pronto, o capítulo 13 a gente já sabe que há a descrição das duas bestas. Glória a Deus, a primeira besta, ela emerge do mar. Glória a Deus. Aleluia. Diz aqui: e adoraram o dragão que deu à besta o seu poder. No versículo 4, e adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta, quem poderá batalhar contra ela? E foi-lhe dada uma boca para proferir grandes coisas e blasfémias, e deu-se-lhe poder para agir por 42 meses. É o tempo do governo do Anticristo. E diz aqui, versículo 7, que é importante: e foi-lhe permitido fazer a guerra aos santos e vencê-los, e deu-se-lhe poder sobre toda a tribo, língua e nação. Ele vai guerrear contra os cristãos. Depois vemos também uma segunda besta que tem aleluia, tem aparência de cordeiro, mas boca de dragão. Tem chifre de cordeiro, mas boca de dragão. Que é a segunda besta apocalíptica. Diz aqui: e vi subir da terra outra besta que tinha 2 chifres semelhantes aos de um cordeiro e falava como o dragão. E faz grandes sinais, de maneira que até fogo faz descer do céu à terra. E engana os que habitam na terra com sinais que lhe foi permitido fizessem na presença da besta, dizendo aos que habitam na terra fizessem uma imagem à besta que recebera a ferida da espada e vivia. E foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. E faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, seja posto um sinal na mão direita, na sua mão direita ou nas suas testas, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Aqui há sabedoria, que ele tem entendimento, calcula o número da besta, porque é um número de homem, o seu número é de 666. Portanto, aqui
já estamos em plena grande tribulação. As duas bestas, o anticristo e o falso profeta, operando, e a marca da besta em vigor. E quem não tiver a marca da besta, aquele sinal não vai poder comprar nem vender. Portanto, isto é algo que vai acontecer no futuro. Glória a Deus. Então, temos aqui a primeira besta, com 7 cabeças e 10 chifres. Glória a Deus. 7 impérios. O poder dos 7 impérios, não é? Corpo semelhante ao leopardo, pés semelhante ao urso, não é? Cabeça semelhante a leão. Terra Managasuri Cantaraya. Oh, glória a Deus. Aleluia. E os 10 reis que vão dar o seu apoio à besta, o seu poder à besta durante 1 hora. Aleluia. Durante 1 hora eles se reúnem e vão dar o poder à besta. Temos também a segunda besta, não é? Que tem 2 chifres como um cordeiro, mas que fala como o dragão. Claro que vai negar a Cristo, vai dizer que Cristo não é Deus, não é o Salvador. O Salvador vai ser o anticristo, ele vai fazer com que todos adorem o anticristo, o falso Messias, o Messias da nova ordem mundial. Vai haver também a marca da besta, que muito provavelmente vai ser um microchip implantado na mão ou na testa, porque já o microchip tem o número da besta, que é o código de barras, que tem nas barras iniciais de controle o 6, no meio o 6 e no final o 6. O 666 já está incluído. E vai ter todos os dados pessoais da pessoa. Glória a Deus. Vai ter todos os dados bancários da pessoa para fazer pagamentos e tem ainda a vantagem de ser localizável, porque este chip emite ondas de radiofrequência RFID. Ou seja, RFID. Ou seja, Radio Frequency Identification. A pessoa vai ser identificada por radiofrequência. Onde ela estiver vai estar a ser localizada por satélites e por radares e por meio também das antenas do Wi-Fi, e com câmaras instaladas vão poder filmar a pessoa 24 horas por dia. Então a pessoa vai ser escrava do sistema. Escrava da besta e do sistema. E o seu nome é arriscado no livro da vida. Então é bem claro o que vai acontecer nos dias finais. E muita gente ainda anda a brincar de ser cristão. Se agora é que é fácil aceitar a Cristo, muitos não querem, preferem as coisas mundanas. Quando for difícil, muitos não vão suportar. Não poder ir a um supermercado para comprar comida, não poder ir a um hospital receber tratamento por causa de um acidente que tiveram ou por causa de uma enfermidade, não poder ir à farmácia comprar medicamentos. Vai ser terrível aqueles dias. Então te prepara para os dias finais. Ser fiel até à morte e dar-te a coroa da vida eterna, assim disse Jesus. Então muita gente anda a brincar de ser crente. Vai ser terrível. Já estão chipando por aí pessoas. Tem gente que já entra no restaurante pagando com o chip implantado na mão. Aleluia. Ramasteri canta lamanaya. Oh glória. Aqui está uma panorâmica geral do livro do Apocalipse, capítulo 13. Na foto tem, glória a Deus, vai surgir a besta com 7 cabeças e 10 chifres. O dragão também, que vai dar o poder à besta. O falso profeta, que tem chifres como cordeiro, mas fala como um dragão. Então a primeira besta é a besta política, vai ser um rei, vai vir do Império Romano ressuscitado, neste caso da União Europeia. A segunda besta vai vir, muito provavelmente, do ecumenismo. O ecumenismo, ou seja, vai vir da grande meretriz do Apocalipse, da Igreja de Roma. Glória a Deus. Temos também as populações dos ímpios, cujos nomes não estão escritos no livro da vida. Todos eles vão adorar a besta. E o dragão que der o seu poder à besta. Aleluia, vão todos adorar. E vai haver também o quê? Quem não receber a marca da besta e quem não adorar a imagem da besta vai ser perseguido e muitos vão ser mortos. Vai haver martírio dos santos. Então tudo isso vai acontecer. Apocalipse capítulo 13. Glória a Deus. Agora vamos em Apocalipse capítulo 14. Glória a Deus. Do 1 ao 5, o Cordeiro vai estar no Monte Sião, aqui na terra. E com ele os 144 mil ungidos. Glória a Deus. Alemanta Covasnéria. Glória a Deus. Santo é o nome de Jesus. Eles são as primícias. Aleluia. As primícias do Senhor e do Cordeiro, que foram redimidos entre os homens, redimidos dentro da nação de Israel. Eles vão estar cantando, vão estar louvando, adorando a Deus. Glória a Deus. Ramandagash, Ulegovanéria, Cantasnéria, oh glória. Depois em Apocalipse capítulo 14, do 6 ao 13, glória a Deus, vai haver 3 anjos. É um parênteses anunciando coisas diferentes.
temei a Deus e dá-lhe glória. O primeiro anjo disse. O segundo anjo vai dizer, caiu, a Babilónia é caída, assim é caída a grande Babilónia. Glória a Deus. Caída é a grande Babilónia. E o terceiro anjo vai dizer, se alguém adorar a besta e a sua imagem e receber a sua marca na sua testa ou na sua mão, ele também beberá do vinho da ira de Deus, misturado, aleluia, andaramastéria, cantaramanaya, derramado, aleluia, 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 totalmente derramado, com força, do cálice da sua ira, anamanaya, do cálice da sua ira, vai ser coisa terrível. Então está aqui um aviso. Bem-aventurados aqueles que desde agora dormem no Senhor, que morrem no Senhor, porque descansarão das suas obras. Então vão receber o galardão. Quer dizer, aleluia, se alguém morrer é ganho. Aleluia. Cantar a macheri, andar a masteri, andar a maia. Oh glória. Oh glória. Ser fiel até à morte, arte e a coroa da vida eterna. Então tem 3 mensagens. Aqui está um parênteses no livro do Apocalipse. Aleluia. Andar a macheri, andar a manaya. Em Apocalipse capítulo 14. Versículo 14. João viu em cima de uma nuvem branca, em cima dela, um semelhante ao Filho do Homem. E tinha uma foice afiada. Glória a Deus. Sharamanaya, Suriandas Neria. Uramanagandaraya, Surikantaramanaya. Tinha uma coroa de ouro e uma foice afiada em sua mão. Aqui o que claramente fala de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Sharamanaya, Suriandas Neria. E o arrebatamento. Vamos aqui ler Apocalipse capítulo 14, versículo 14. É algo tremendo. Apocalipse capítulo 14, versículo 14. E olhei, e eis uma nuvem branca, e assentado sobre a nuvem um semelhante ao Filho do Homem, que tinha sobre a sua cabeça uma coroa de ouro, e na sua mão uma foice aguda. E saiu outro anjo saiu do templo, clamando com grande voz ao que estava sentado sobre a nuvem: lança a tua foice e cega, e colhe. A hora de colher te é vinda, de cegar é de colher, porque já a seara já está madura. E aquele que estava sentado sobre a nuvem meteu a sua foice à terra, e a terra foi cegada. Aqui é o arrebatamento. É a primeira ceifa. A segunda colheita é a colheita do juízo. Aleluia. Os cachos da vinha vão ser colhidos, as uvas já estão maduras, e vão ser lançados no no grande lagar da ira de Deus. Aleluia. E Deus vai pisá-las. Jesus vai pisar essas uvas. Vai ser terrível. Vai ser terrível. Então aqui o capítulo 14, nós vemos aqui, o capítulo 14 casa com o capítulo 7. É uma recapitulação. Primeiro os 144.000 ungidos e em segundo lugar o arrebatamento da igreja. O arrebatamento da igreja. Glória a Deus. E depois a ira. A ira sendo derramada. Glória a Deus. Deus seja louvado. A ira. Aqui temos uma panorâmica das 7 taças. Temos uma panorama das 7 taças da ira. Glória a Deus. Mas antes de nós ler, vamos ler aqui a panorâmica. Vamos ler aqui, antes de vermos a panorâmica, vamos ler aqui Apocalipse capítulo 15. Capítulo 15. É tremendo, é glorioso. Aleluia. Apocalipse capítulo 15. Primeiro é uma cena celestial. Os salvos estão louvando lá no céu. Aqui no finalzinho diz assim: e os 7 anjos que tinham as 7 pragas saíram do templo, vestidos de linho e puro e resplandecente, e cingidos de cintos de ouro nos seus peitos. Então aqui eles ainda não haviam derramado as taças. Glória a Deus. Capítulo 16. As taças da ira vão ser derramadas. Alemã, Taramanaya. E ouvi, vinda do templo, uma grande voz que dizia aos 7 anjos: ide e derramai sobre a terra as 7 taças da ira de Deus. Então são as 7 últimas pragas. Estas taças são as 7 últimas pragas. Glória a Deus. Quantos podem dizer amém? Aleluia. Diz aqui: e vi outro grande admirável sinal do céu, os 7 anjos que tinham as 7 últimas pragas, porque nelas é consumada a ira de Deus. Eles aqui ainda não tinham derramado. No capítulo 16 eles começam a derramar. E ouvi, vinda do templo, uma grande voz que dizia aos 7 anjos: ide e derramai sobre a terra as 7 taças da ira de Deus.
Depois tem aqui o derramamento, não é? Eu não vou entrar em muito detalhe por causa do tempo, para não ficar demasiado extenso, mas hoje é um seminário e, claro, não vais aprender todos os detalhes da Apocalipse, mas o essencial para que saibas interpretar. Glória a Deus. A primeira taça, as chagas vão afligir aqueles que aceitaram a marca da besta. Segunda taça, o mar se transforma, se torna em sangue e toda a criatura marinha morre. Todos os peixes vão morrer. Terceira taça, os rios vão se transformar, vão se tornar em sangue. Quarta taça, aleluia, Rei Managashaya, a humanidade vai ser queimada pelo sol e vai blasfemar de Deus. Quinta taça, aleluia, o trono da besta, o trono do seu governo vai ser afligido. Deus vai afligir as bestas e os seus adoradores. Aleluia, glória a Deus. A sexta taça, o rio Eufrates seca e para preparar os exércitos para os juntar para a batalha do Armagedom, para que eles atravessem depois. Glória a Deus, é um preparo. E na sétima taça, a terra é violentamente abalada por um terremoto. Então estamos aqui as 7 últimas pragas. Glória a Deus, um resumo, por causa do tempo, não há muito tempo, então vai ser algo terrível. Aramanagashuri cantaramanagaya. Alamanto kovasneria cantarai. Vai ser algo terrível, terrível, terrível. Glória a Deus. As 7 taças da ira do Senhor. Glória a Deus. Agora aqui, no capítulo 18, vai-se falar da grande meretriz do Apocalipse. Capítulo 18 vai-se falar da grande meretriz do Apocalipse. Aleluia, capítulo 18 de Apocalipse. Perdão, no capítulo 17. E no capítulo 18 vai-se falar do julgamento da grande meretriz. E diz aqui: E levou-me em espírito a um deserto, e vi uma mulher que estava assentada sobre uma besta de cor escarlata e estava cheia de nomes de blasfémia, e tinha 7 cabeças e 10 chifres. E a mulher estava vestida de púrpura e escarlata, as cores dos cardeais da Igreja Católica Romana, e adornada em ouro. Porque mulher na Bíblia há 3 tipos de mulher. Existe a mulher, glória a Deus, que é a esposa de Deus, que é Israel no Antigo Testamento. Existe a noiva do Cordeiro, que é a Igreja, constituída por judeus e gentios. E existe a mulher prostituta, que é a Igreja falsa, que se prostitui com imagens de escultura e com outros deuses, e com paganismo e com outras religiões. Fez uma fusão no ecumenismo. A mulher estava vestida de púrpura e de escarlata e adornada com ouro, e tinha pedras preciosas e pérolas, e tinha na sua mão um cálice de ouro cheio das abominações e da imundícia da sua fornicação. E na sua testa estava escrito o nome: Mistério, a grande Babilónia, mãe das prostituições e abominações da terra. E vi que a mulher estava embriagada do sangue dos santos e do sangue das testemunhas de Jesus. E vendo-a eu, maravilhei-me com grande indignação. Portanto, isto aqui fala claramente da Igreja Romana. Glória a Deus, da Igreja Romana. A grande meretriz, a grande Babilónia, a Igreja Romana. Oh, glória. Pronto, no capítulo 18, Deus vai condenar esta meretriz. Vai ser destruída. Esta prostituta vai ser destruída. Sai dela, povo meu, para que não incorras nas tuas pragas. A fumaça do seu tormento vai ascender ao céu. Não vou entrar em grandes detalhes. Vai ser a destruição, não é, desta grande cidade, com todo o seu sistema religioso e com todos aqueles que apoiavam, líderes políticos, não é, de outras nações, todos aqueles que a apoiavam. Vai ser grande a destruição desta cidade, grande o lamento. Eles vão se lamentar, porque faziam comércio através desta cidade, inclusive de almas, e de corpos, e de cadáveres mortos, satanismo. Era feito todo o tipo de abominação. Vai ser destruída esta cidade. Agora um capítulo muito importante, que é o capítulo 19, fala das bodas do Cordeiro. Glória a Deus, que é algo que nos interessa, porque o tempo também já temos pouco tempo para concluir. No capítulo 19, fala aqui das bodas do Cordeiro. Diz aqui: regozijemo-nos e demos glória, porque já são vindas as bodas
porque são vindas as bodas do Cordeiro e já a sua esposa se aprontou e foi-lhe dado que se vestisse de linho fino e puro resplandecente, porque o linho fino, aleluia, são as justiças dos santos. E disse-me, bem-aventurados são aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me, estas são as verdadeiras palavras de Deus. Então vai ser glorioso aquele dia em que a igreja, já previamente arrebatada antes, por esta ocasião, antes da Batalha do Armagedão, vai participar da grande ceia das bodas do Cordeiro, depois de ter sido julgada, após a sétima trombeta ser soada. Agora, Tekamanagai, antes da Batalha do Armagedão, ela vai receber o galardão lá no céu. A mesa já está preparada. Aleluia, já está tudo preparado e o Cordeiro mesmo nos vai servir. Vai ser glorioso aquele dia. Maranata. Vem, Senhor Jesus. Glória a Deus. Amém. Agora, Batalha do Armagedão. Vamos aqui para a Batalha do Armagedão. Glória a Deus. A Batalha do Armagedão, no mesmo capítulo. Diz aqui, e viu o céu aberto e eis um cavalo branco, e o que estava assentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro. Glória a Deus. E julga e peleja com justiça, e os seus olhos eram como chama de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitas coroas, muitos diademas, e tinha o nome escrito, que ninguém sabia senão ele mesmo, e estava vestido de uma veste tingida de sangue, e o nome pelo qual se chama é a Palavra de Deus. E seguiam os exércitos do céu, em cavalos brancos, vestidos de linho fino, branco e puro. Aleluia. Glória a Deus. E da sua boca saiu uma afiada espada para ferir com elas as nações, e ele as regerá com vara de ferro, e ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. E no seu manto e na sua coxa tinha escrito este nome, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Tem escrito este nome, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Pronto. Eu não vou estar aqui com mais detalhe, mas isto é a Batalha do Armagedão, em que os reinos vão estar reunidos. Glória a Deus, porque quando o Anticristo sofrer aquelas pragas, aquelas pragas, as últimas taças da ira, eles vão se revoltar e vão se preparar para lutarem contra o Cordeiro. Mas vão ser destruídos pelo Cordeiro, quando ele vier desde os céus, montado num cavalo branco, seguido dos seus exércitos, ou seja, dos anjos. Exércitos celestiais são sempre anjos, não a igreja. Os exércitos é que vão guerrear. A Batalha do Armagedão vai ser algo glorioso, algo tremendo, algo santo. Glória a Deus. Vamos para o capítulo 20. O capítulo 20 fala do reino milenar. Bem, aleluia. Rei Panagasteri Andalamai. Começa com o reino milenar de Cristo. Glória a Deus. O capítulo 20 começa com o milénio. Glória a Deus. Vamos aqui para o capítulo 20. Já estamos quase no final. O capítulo 20 começa com o milénio. O diabo é amarrado por 1000 anos. E diz aqui, e reinaram com Cristo durante 1000 anos, mas os outros mortos não viveram. A gente vai ler aqui um pouquinho antes. E vi tronos e assentaram sobre eles, e foi-lhes dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados, decapitados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta, nem a sua imagem, e não receberam um sinal nas suas mãos, nem nas suas testas. Aqui inverti a ordem, mas vai dar ao mesmo. E viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Mas os outros mortos não viveram até que os 1000 anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo é que ele tem parte na primeira ressurreição. Sobre este não terá poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e Cristo, e reinarão com ele 1000 anos. E acabando-se os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a enganar as nações. Portanto, vai haver o quê? Vai juntá-las novamente contra o Rei dos Santos, contra a cidade amada de Jerusalém. Vai ser a batalha final. E de Deus desceu o fogo do céu e os devorou. Que é a batalha de Gog e Magog, a última batalha. Glória a Deus, a última batalha. Andaramasteri e Andalamai. Glória a Deus, é isso que vai acontecer. A última batalha, antes do milénio, a batalha de Gog e Magog. Vai ser a batalha de Gog e Magog. Dá-se o milénio. E a seguir dá-se a batalha de Gog e Magog. Vai ser a última batalha, os exércitos de... Glória a Deus... Aleluia. Os exércitos que foram arrebanhados por Satanás vão ser destruídos. Aleluia. Glória a Deus. Glória seja dada a Deus. Glória seja dada a Deus. Vamos aqui para o capítulo... estamos aqui no capítulo 20, mas um pouco mais à frente. Glória a Deus. Temos aqui o juízo final.
E viu os mortos, grandes e pequenos, e os que estavam diante de Deus. E abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o livro da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E o mar deu os mortos que neles havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Portanto, aqui temos o juízo final. Vai-se dar o juízo final, o julgamento final. Glória a Deus. Andaramanai. Vamos aqui para Apocalipse capítulo 21, versículo 1. Vamos quase a acabar este seminário. E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Ah, glória a Deus. Então vai haver novo céu e nova terra. Glória a Deus, que coisa linda. Um novo céu e uma nova terra. Aleluia. Deus vai fazer coisa maravilhosa. Vale a pena lutar por este novo céu e nova terra que vai haver. Vai ser algo maravilhoso. Aleluia. Algo glorioso. Algo majestoso. Jesus, Ele é santo e verdadeiro. Aleluia. Depois vai ser descrita a Nova Jerusalém, no capítulo 20, continuando. E eu, João, vi a santa cidade, a Nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. Depois dá-se a descrição, não vou estar aqui a entrar em detalhes, por causa do tempo. Glória a Deus, João viu a cidade de Jerusalém, a Nova Jerusalém. Glória a Deus. E descreveu aquilo que ele viu. Uma cidade cúbica. Todas as medidas são iguais, a altura, a largura e o comprimento. Aleluia. Então, agora aqui, estamos já concluindo. Estamos já concluindo aqui este estudo. Capítulo 22. Capítulo 22 continua com a descrição da cidade da Nova Jerusalém. Mostrou-me o rio puro da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. E no meio da sua praça, de um e do outro lado do rio, estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a saúde das nações. E ali não haverá mais maldição contra alguém, nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, os seus servos o servirão. E verão o seu rosto, e nas suas testas estará o seu nome. São as promessas finais. E ali não haverá mais noite, nem necessitarão de lâmpada, nem de luz, porque o Senhor, nem de luz do sol, porque o Senhor Deus os ilumina, e reinarão para todo o sempre. Estas palavras são fiéis e verdadeiras. E o Senhor, o Deus dos santos profetas, o enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve hão de acontecer. Eis que venho presto, ou presto venho, repentinamente. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Glória a Deus. Então isto aqui são as promessas finais, irmão. Já as promessas finais para o dia da eternidade com Deus, em que vamos estar na Nova Jerusalém, vamos ver o rio da vida, vamos beber das águas do rio da vida, vamos comer do fruto Halamandai, da árvore da vida. Glória a Deus, vai ser glorioso. Vamos andar nas ruas de ouro, nos muros, vamos ver os muros de jaspe, vamos ver as 12 pérolas, as 12 entradas da Nova Jerusalém. Vai ser algo glorioso, vale a pena lutar. São as promessas finais por esse glorioso dia. Aleluia, glória a Deus. Sharamanaya, Andaramasteri, Andalamaya. Oh, glória a Deus. Diz aqui: eis que cedo venho, o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. O primeiro e o derradeiro. Bem-aventurados aqueles que guardam os seus mandamentos, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade santa pelas portas, na cidade. Mas ficarão de fora os cães, os feiticeiros, e os que se prostituem, e os homicidas, e os idólatras, e qualquer que ama e cometa mentira. Aleluia. E eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz e geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. E o Espírito e a esposa dizem: vem. E quem tem ouvidos, diga: vem. E quem tem sede, diga: venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro, que se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. E se alguém tirar qualquer palavra do livro desta profecia, Deus te tirará da sua parte o livro da vida e da cidade santa e das coisas que estão escritas neste livro. Aquele que testifica estas coisas diz: certamente cedo venho. Amém. Ora, vem, Senhor Jesus. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém. Até que o Senhor falou. Chegamos ao final deste seminário aqui de Apocalipse, que é descodificando
e simplificando Apocalipse. Ou seja, através deste estudo tu vais descodificar o livro do Apocalipse. Vai ser descodificado e tu vais começar a entender melhor o livro das últimas coisas. Que Deus em Cristo vos abençoe gloriosamente. Aleluia, glória seja dada a Deus. Jesus, Ele é maravilhoso.